Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro começa esta quarta-feira com uma herança pesada do pregão anterior. O Ibovespa voltou a fechar abaixo dos 170 mil pontos, na faixa dos 169.600 pontos, com queda de 0,45%. Não foi um tombo de pânico porque o volume ficou entre 27 bilhões e meio e quase 28 bilhões de reais. Ou seja, teve liquidez, teve giro, mas não teve aquela cara de capitulação em massa. O que tivemos foi uma bolsa sensível demais ao peso de petróleo, a cautela antes das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e a um investidor estrangeiro preferindo reduzir risco justamente na véspera da super quarta. A leitura mais importante aqui é que o Brasil se descolou parcialmente do exterior. Lá fora, o alívio geopolítico tirou prêmio do barril, porque o mercado passou a precificar uma normalização gradual do fluxo pelo Estreito de Hormuz depois do avanço no acordo entre Estados Unidos e Irã. Só que, para a B3, petróleo mais baixo não é apenas notícia boa para a inflação, também é pressão direta em Petrobras e em todo o bloco de energia. Então, o mesmo movimento que alivia juros globais pode derrubar uma das maiores âncoras do Ibovespa. E essa contradição explica bem a sessão de ontem. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,57%, enquanto o Nasdaq recuou 1,15%, pressionado por realização em tecnologia e semicondutores. Já o Dow Jones destoou, subiu 0,64% e renovou máxima nominal de fechamento. Essa divergência mostra uma rotação interna importante. O investidor não saiu simplesmente de risco, ele saiu de risco caro, especialmente tecnologia, e buscou nomes mais tradicionais, com caixa, dividendos, defesa e menor sensibilidade a valuation esticado. Para o Brasil, essa leitura é relevante porque abre espaço para bancos e utilities segurarem o índice, mas deixa varejo, tecnologia local e cíclicas mais vulneráveis. Nos futuros da madrugada, o Ibovespa futuro aparecia perto dos 169.500 pontos, ainda em queda, enquanto o futuro do SP 500 tentava recuperar terreno com alta moderada. O Nasdaq 100 futuro também mostrava reação, negociando acima dos 30.400 pontos, o que sugere recomposição parcial depois da pancada no pregão regular. Então a abertura de hoje não vem com um exterior necessariamente ruim, mas vem com um desafio doméstico claro: separar queda de petróleo de deterioração ampla de bolsa. Se os bancos entrarem comprados, o índice pode defender os 169 mil pontos. Se Petrobras continuar pesando junto com varejo e siderurgia, a tentativa de retomada dos 170 mil pontos fica bem mais difícil. Na ponta positiva do Ibovespa, o pregão mostrou um comportamento bem seletivo. MRV avançou 2,32%, Raia Drogasil subiu 2,20%, Vivo ganhou 1,33%, Porto Seguro subiu 1,22% e Natura fechou em alta de 1,18%. Reparem no desenho, tem consumo defensivo, saúde, telecom, seguro e alguma recuperação pontual em construção. Não é um mercado eufórico, é um mercado procurando proteção relativa dentro da bolsa. Quando o investidor compra esses nomes, ele não está dizendo que o risco sumiu, está dizendo que prefere previsibilidade de receita, balanço mais resiliente e menos dependência de commodity. Na ponta negativa, o estrago foi mais concentrado, mas bastante relevante para o humor. Braskem caiu 9,23% depois de se tornar ré em ação ligada ao caso Maceió, o que recoloca risco jurídico no preço. Magazine Luiza caiu 6,54%. Usiminas recuou 6,20%, CEA perdeu 4,54% e Vamos caiu 4,03%. Aqui o mercado puniu três coisas ao mesmo tempo: alavancagem, sensibilidade a juros e incerteza operacional.
em véspera de Copom e Fomec. Papéis que dependem de crédito barato, crescimento acelerado ou melhora forte de demanda tendem a sofrer mais, porque ninguém quer antecipar duration de bolsa antes de ouvir os bancos centrais. O dólar à vista fechou perto de R$ 5,09, com alta de 0,39%, destoando parcialmente da fraqueza global do dólar. Isso é um sinal de cautela local, não necessariamente de fuga estrutural. O câmbio sentiu juros, política, commodities e reposicionamento para a super quarta. Quando o dólar sobe com petróleo caindo e exterior misto, a mensagem é que parte do investidor está colocando seguro na carteira. Não é só uma aposta em moeda, é proteção contra ruído. O euro ficou próximo de R$ 5,91, reforçando que o real perdeu força no dia por fatores mais domésticos do que globais. Nas criptos, o Bitcoin trabalhou na região de US$ 65.000, enquanto o Ethereum ficou perto de US$ 1.790. Sem gatilho próprio forte, o mercado cripto seguiu o mesmo humor de tecnologia, com menor apetite por ativos de risco e alguma redução de exposição depois da queda do Nasdaq. Para carteiras, isso reforça uma mensagem simples. Quando tecnologia realiza, cripto geralmente perde beta positivo e o investidor volta a calibrar tamanho de posição. Não significa mudança de tese, mas significa menos disposição para pagar múltiplo alto ou volatilidade sem prêmio imediato. O setor de óleo e gás foi o centro nervoso da sessão. Petrobras caiu 1,33%, mesmo com uma notícia que poderia dar suporte marginal, que foi a aprovação pela ANP de um pagamento de cerca de R$ 740 milhões referente à primeira fase do subsídio ao diesel. O problema é que no curto prazo, o preço do Brent fala mais alto. O barril caiu 5,06% para abaixo de US$ 80 pela primeira vez desde março, e isso mexe direto com percepção de geração de caixa, dividendos e preço justo do setor. Se o Brent continuar abaixo dessa linha psicológica, Petrobras deve abrir sensível, mesmo com notícia corporativa positiva. Em mineração e siderurgia, o quadro também pede seletividade. O minério de ferro fechou com viés negativo, perto de US$ 102 por tonelada, na referência de 62%, enquanto o contrato mais negociado em Dalian recuou, pressionado por dados mais fracos do setor imobiliário chinês. Para a Vale, a leitura é menos limpa do que em Petrobras. A ação conseguiu segurar algum terreno no Brasil, mas a China limita o entusiasmo. Se o mercado enxergar estabilização asiática, Vale pode funcionar como amortecedor do Ibovespa. Mas, sem melhora do imobiliário chinês, siderurgia fica mais pesada e Uzi Minas já mostrou ontem como o investidor está pouco paciente com esse bloco. No radar corporativo, o EG aprovou R$ 438 milhões em juros sobre capital próprio, uma notícia de qualidade, mas que entra mais como reforço de disciplina financeira do que como gatilho explosivo de preço. O papel segue sendo tratado como ativo premium, e em dias de volatilidade, esse tipo de empresa pode receber fluxo defensivo de quem quer bolsa, mas não quer risco operacional exagerado. Também vale monitorar os nomes mais líquidos do pregão, como Itaúsa, BTG, Petrobras, Cosan e a própria B3, porque são eles que costumam mostrar primeiro para onde está indo o dinheiro institucional. A super quarta concentra o risco macro do dia. No Brasil, o Copom carrega a tarefa de calibrar a comunicação sobre Selic, inflação de serviços e câmbio. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve precisa mostrar se mantém uma postura hawkish por mais tempo ou se começa a abrir espaço para uma leitura mais dovish adiante. O ponto não é apenas a decisão em si, mas o tom do comunicado, as projeções e a entrevista. Mercado não negocia só juros de hoje, negocia a trajetória inteira. E, quando a trajetória fica incerta, bolsa perde convicção, câmbio ganha prêmio e a curva de DI fica mais nervosa, tá?
Para a abertura de hoje, eu vejo três vetores dominando a tela. Primeiro, a recomposição dos futuros americanos, que pode dar algum alívio para a tecnologia e risco global. Segundo, a continuidade da queda do petróleo, que ajuda a inflação, mas machuca o Ibovespa pelo peso de energia. Terceiro, a espera por Copom e Fomec, que deve manter o investidor sem pressa de montar posições grandes antes dos comunicados. Em termos táticos, a região dos 169 mil pontos vira defesa imediata, enquanto os 170 mil pontos seguem como teste psicológico de força compradora. A estratégia para o investidor é evitar leitura binária. Petróleo caindo não é automaticamente bom ou ruim para a bolsa brasileira. Depende de quem carrega peso no índice e de como a curva de juros reage. Se o mercado concluir que o barril menor abre espaço para inflação mais comportada, bancos, varejo de qualidade e ativos de duration podem respirar. Se a leitura for perda de caixa em energia e aumento de ruído doméstico, o índice pode seguir travado. Por isso, amanhã pede atenção total ao comportamento conjunto de Petrobras, Vale, bancos e dólar. Esse combo vai dizer se a queda de ontem foi apenas rotação setorial ou o início de uma correção mais ampla. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!